Boa noite, graça e paz, igreja. Estou muito feliz por estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite do pastor e por ser também o mês da juventude. Eu recebi o tema, confesso que eu fiquei... Nossa, que tema difícil. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Me dá uma palavra. Mas depois que eu comecei a trazer à memória tudo aquilo, né, que a gente tem na Bíblia, eu fiquei muito feliz, porque com aquilo que Deus me falou. E eu cheguei aqui, eu vi que na camiseta de vocês tem o significado da palavra imparável. E é justamente o que eu já tinha separado. Eu quero ler com vocês. O significado diz assim, da palavra imparável: que não pode ser interrompido, cessado, não se pode conter, prender, demilitar, reprimir. E é justamente de quem eu vou falar hoje. De alguém que teve todos os motivos para parar, de alguém que foi tentado a ser parado. E mesmo quando tentaram parar ele, as pessoas só estavam impulsionando ele a progredir, a entregar todo o potencial ao Pai, que foi Jesus. Eu vou pedir para a gente estar orando mais um pouquinho antes da mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por estarmos na Tua casa, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, Deus. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra, através da minha vida. Fala aquilo que o Senhor quer, Pai. Aquilo para nos ensinar, aquilo para nos encorajar a dar o nosso melhor, Pai, para Ti. E que até o Senhor venha, Pai. Esteja conosco, tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base é João 1. Se você quiser abrir. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João está falando sobre Jesus. Jesus, o Deus, que estava no início, que haveria de vir para salvar toda a humanidade. Ele está falando do Rei dos Reis. Porém, eu não quero falar de Jesus hoje em sua forma de Deus. Porque Jesus ele foi 100% Deus, mas também ele foi 100% homem. E hoje eu quero destacar como Jesus veio à Terra sendo homem, tudo o que ele passou. E o que ele pode nos ensinar com isso. Porque, além dele ser perfeito, teve alguns pontos, algumas estratégias que nós também podemos fazer para conseguir concluir aquilo que Jesus também fez. E em Hebreus 4, nos afirma isso, que Jesus ele teve todas as dificuldades que nós tivemos, que nós temos, mas porém sem pecado, que diz assim: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E a primeira coisa que você precisa entender é isso, que Jesus ele foi perfeito, porém ele passou por todo tipo de dificuldade enquanto estava aqui na Terra. Mas o que levou Jesus a entregar todo o seu potencial ao Pai, além dele ser perfeito? O primeiro ponto, você precisa saber a quem você pertence e quem você é. Jesus ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia que ele era filho de Deus. Lá em Mateus, a gente vai passar por vários versículos, se você quiser anotar, só para economizar tempo. Mateus 3, 16, 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, o Pai já se agradava dele e Jesus tinha plena certeza disso. Ele sabia a quem ele pertencia. E muitas das vezes, logo no início da nossa caminhada com Cristo, a gente não sabe, a gente demora um pouquinho para entender quem a gente é, qual é o nosso chamado, o que a gente precisa fazer. Mas Jesus sabia disso. Porque se a gente sabe a quem a gente pertence, fica fácil saber o que devemos fazer e quem somos. Jesus ele sabia que ele precisava agradar o Pai, e somente ao Pai, mais ninguém. E ele deixa um exemplo bem claro disso, que está lá em Mateus 4, quando ele foi tentado pelo diabo. Do 1 ao 10, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e o seu resplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus ele sabia que ele só tinha que agradar a Deus, ele não tinha que provar nada para o diabo. E ao decorrer, depois disso, Jesus ele começa o seu ministério. Obrigada. Ele começa o seu ministério e ele passa por várias coisas. Ele começa a ensinar, ele começa a pregar, ele começa a expulsar demônios, ele começa a curar. E ele sabia que ele não tinha que agradar ninguém, ele não sabia que ele tinha que agradar a multidão. Ele sabia que ele não tinha que agradar os fariseus, os mestres da lei. Não, ele só tinha que agradar o Pai. E isso fazia com que ele entregasse todo o seu potencial a Jesus. A Deus, perdão. O segundo ponto que você precisa entender, para entregar todo o seu potencial a Deus seja constante. Porque em algum momento da sua vida você vai pensar em parar. Você vai pensar em desistir e isso é um fato, porque é um sentimento do ser humano. E por muitas das vezes, quando a gente está passando por alguma coisa, algum problema, alguma situação que traz preocupação, que traz estresse, que nos tira da nossa zona de conforto, a gente pensa em parar, a gente pensa em largar tudo e falar para Deus: Deus, eu não aguento mais. E só que não é isso que Deus quer. A vontade do Pai não é essa. E Jesus também passou por isso. Só que Jesus ele foi constante. Ele negou a si próprio, as suas próprias emoções, aos seus próprios sentimentos, e falou: eu prefiro fazer a vontade do Pai. Lá em Mateus 26, a partir do 37, Jesus ele nos dá um grande exemplo disso também. Vou ler bem resumidamente, que diz assim, Mateus 26, 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice.
sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, ele ora por si mesmo, ele está prestes a ser preso, a ser levado, a ser julgado e a ser crucificado. Gente, eu vou pedir perdão, que eu preciso tirar a blusa rapidinho. Ai, senão não dá. E ele está prestes a ser preso. Só que o texto fala que ele estava numa tristeza profunda. E a ponto de orar e pedir para o Pai afastar aquele cálice dele. E só que eu quero que você entenda que Jesus ele não estava se rebelando contra Deus, mas aquilo era algo que ele estava sentindo. E era algo tremendo, uma tristeza muito grande, porque ele haveria de passar, de carregar todo o pecado da humanidade. Não era só meu e seu que a gente está aqui, se converteu e aceitou a ele. Não, era do mundo inteiro. Era todos os pecados. E era uma culpa que ele não tinha nada a ver com isso, porque ele não fez nada. Era uma culpa nossa, que a gente nunca, jamais teria a capacidade de ir lá e pagar, e ele estava pagando uma conta que era nossa. Mas, mesmo assim, ele decidiu fazer a vontade do Pai, porque essa era a vontade do Pai. E em Isaías 53, o profeta, ele diz o que haveria de acontecer antes mesmo de Jesus nascer. Diz assim, 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, mas cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Pois isso lhe darei uma porção grande, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, era uma coisa muito grande. Eu não preciso nem explicar mais. O texto por si só ele já se explica. E eu estava preparando essa ministração e eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sei se você já pensou isso alguma vez. Mas e se Jesus tivesse desistido? Se Jesus falasse assim, eu não vou mais não. Não é da minha conta, não preciso me preocupar. Eu sou Deus, eu não preciso disso. O que seria da gente? O que seria da gente? Porque você só está aqui hoje na graça, recebendo misericórdia por conta de Jesus. E o que seria de mim e de você se Jesus tivesse desistido? Mas ele não desistiu, graças a Deus. Mas, porque por muitas das vezes é o que a gente faz. Quando a gente se sente incapaz, quando a gente se sente sobrecarregado, angustiado, a gente pensa em largar tudo, a gente fala, Deus, isso não é para mim, já deu, eu não sou digno, não sou merecedor. E o sofrimento é tão grande que a gente se deixa
ser levado pelas nossas emoções e os nossos sentimentos, mas não foi isso que Deus fez, não foi isso que Jesus fez aqui. Ele entregou todo o seu potencial a Deus porque ele estava tão enraizado na sua mente, porque Jesus ele não veio à Terra a passeio, ele não desceu, nasceu como homem só para passear aqui, ele veio com um propósito. E esse propósito ele sabia que ele deveria cumprir até o final, por mais que lhe custasse a vida. E isso abriu. Jesus ele morre na cruz, ele entrega o Espírito ao Pai, ele ressuscita ao terceiro dia e ele nos dá livre acesso a ele. E ele restaura aquilo que era o plano original lá atrás. Só que esse plano ainda ele não está concluído. Ele já é certo, porque a história inteira já está escrita. A guerra já foi vencida. Jesus ele voltará um dia e levará a sua igreja, mas ainda tem um grande processo. Ou talvez não, talvez Jesus volte antes, ou talvez você vá antes. Mas, enquanto estivermos aqui, eu já vou passar para o terceiro ponto e último. Mas enquanto estivermos aqui, o que precisa ser feito? O que Jesus quer da gente? Será que a minha vida é minha mesmo? Será que eu estou aqui? O que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou entregando todo o meu potencial a Jesus da maneira que Ele merece? E uma das coisas que Deus falou comigo nessa ministração é que, independente do que eu faça, independente do que você faça, isso não é sobre a gente. O Evangelho não é sobre a gente. É sobre Ele, porque por si só o Evangelho ele é imparável. Você vê ao longo da história, Deus ele usa várias pessoas. Quando Moisés morre, passa para Josué. E assim vai. Então, não é sobre mim, não é sobre você. Deus ele levanta quem Ele quiser, para que a palavra dele não pare. Mas Deus ele dá uma missão a cada um. Ele deu uma missão para mim, Ele deu uma missão para você, para todos nós, que é o ID. Lá em Atos 1, quando Jesus ressuscita, Ele fica um bom tempo com os discípulos, mas depois Ele cumpre aquilo que Ele já tinha falado várias e várias vezes, que Ele iria ao Pai e traria o Espírito Santo. E Ele diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, que eram os discípulos, lhe deu esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E continuou dizendo: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, que é ir, completar o ID, anunciar o Evangelho, fazer mais discípulos, para que o plano original se cumpra. E eu já estou encerrando, mas qual que é? Por que a gente precisa ser imparável aqui na Terra? A gente precisa ir anunciar o Evangelho, que pessoas possam se converter, que elas conheçam a glória de Deus. Mas qual é a razão maior disso tudo? Colossenses 3 vai dizer que a nossa glória, a nossa vida, ela não está aqui na Terra. Ela está com Deus, escondida com Deus. E que a gente não precisa olhar para as coisas deste mundo, porque a gente não pertence a este mundo. E é por isso que a gente não pode ser parado. Por isso que a gente precisa prosseguir, 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 porque é algo que está além, é algo que a gente não pode ver agora, mas é algo que já está concluído. Eu vou encerrar com Apocalipse 21, que diz assim: então vi
novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva, da água da vida. O vencedor dará tudo isso, e eu lhe serei seu Deus, e ele será o meu filho. Sabe, mas para você herdar tudo isso, você não pode parar aqui. Porque se você parar aqui, você não vai para este lugar. Logo de início, ela leu aqui, esqueci seu nome, Gabi, Hebreus 12, que é justamente isso, a perseverança, a caminhada, a corrida. E numa corrida, você se sente cansado, você se sente desanimado. Às vezes a corrida é um longo percurso. E é o que Paulo fala, é uma caminhada longa que você precisa ter muita fé e correr dos embaraços, daquilo que te prende, que te puxa para trás. E você precisa olhar para o alvo, se desprender de tudo aquilo que te faz parar. E o reino de Deus é isso também. Você precisa olhar para frente, olhar para o alvo e olhar que sua vida não é aqui. Tem uma música da Marcela Thaís, que eu gosto muito, que fala assim, não podemos nos completar aqui, pois dentro de nós há uma alma pulsando sem fim. E isso é a necessidade de ter Deus novamente. Porque antes da queda, antes do pecado, a gente vivia com Deus. Era algo natural, então a gente sente falta disso. Mas, infelizmente, o pecado veio. Mas por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem também nos trouxe a paz, nos trouxe a conexão novamente com Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso é: não parem. Independente de como está a sua vida, independente do que você está fazendo, independente de como você está se sentindo, lembre-se que os seus sentimentos, eles não podem te guiar, eles não podem te parar. E você não está sozinho. A Bíblia ela nos afirma, toda vez que eu penso... a gente faz muita coisa, né? Jovem, hoje a gente faz muita coisa. Eu estou com 24 anos, eu moro sozinha, aí trabalho e tem as coisas na igreja que a gente cuida e ajuda e faz isso, faz aquilo, e família e amigos. E chega uma hora que a gente fica tão cansado emocionalmente, fisicamente, e a gente fica, meu Deus, me ajuda. Mas aí eu falo, com Deus, eu não posso parar, porque não é sobre mim, não é sobre outras pessoas. E a primeira coisa que eu penso eu não estou sozinha. Você vai passar por bastante coisa. Vai ser difícil, você vai se sentir cansado, mas a Bíblia ela afirma em todo o tempo que você não vai estar sozinho. Você vai passar por um vale de sombra de morte, mas Deus vai estar lá com você. Você vai passar por muitas aflições, mas Deus vai te livrar de todas. Você vai passar por muita coisa, mas Deus ele vai estar lá. Um dia ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, mas ele vai estar lá, um dia ele vai chegar. E é por isso que você não precisa parar. Você não pode parar. E, em segundo lugar, eu penso, Deus não me dá um fardo maior do que eu possa suportar. Se eu estou passando por tudo que eu estou passando, é porque Deus sabe, Ele confia em mim de alguma maneira, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta. Não pelas minhas próprias forças, não por o meu eu, mas por aquilo que Ele me dá todos os dias.
E em terceiro lugar, eu lembro que eu não estou sozinha nessa. Todo mundo está sofrendo. A palavra diz isso, que nós que somos crentes, irmãos em Cristo, passamos por todos os perrengues da vida. Se eu estou aqui hoje passando por uma tribulação, o meu irmão que está lá, sei lá, no Canadá, ele está passando pelas mesmas tribulações que nós passamos todos os dias, pelas mesmas perseguições que passamos, mas ele está passando por alguma coisa. Pode ser outra coisa diferente. Eu passo por minhas dificuldades, cada um passa pelas suas dificuldades. Mas a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir, a gente não vai ver a glória de Deus completa. Porque o que você vê hoje aqui, o que você tem as suas experiências hoje aqui, ainda não é tudo. Não é tudo. João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele fala que ele viu em partes. Ele viu em partes. E quando a gente estiver na glória, a gente vai ver face a face. Então, é por isso que você precisa continuar, você não pode parar. E que Deus possa abençoar a vida de cada um. Muito obrigada e Deus abençoe.